José e os seus irmãos. Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras, junto com os seus irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que aos seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí que ficaram com mais raiva dele porque ele disse assim: Escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente o meu feixe ficou de pé e os seus feixes se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: Quer dizer que você vai ser o nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: Eu tive outro sonho. Dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: O que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. José é vendido e levado para o Egito. Um dia, os irmãos de José levaram as ovelhas e as cabras do seu pai até os pastos que ficavam perto da cidade de Siquém. Então Jacó disse a José: Venha cá, vou mandar você até Siquém, onde os seus irmãos estão cuidando das ovelhas e das cabras. Estou pronto para ir, respondeu José. Jacó disse: Vá lá e veja se os seus irmãos e os animais vão bem e me traga notícias. Então, dali, do vale do Hebrom, Jacó mandou que José fosse até Siquém, e ele foi. Quando chegou lá, ele ficou andando pelo campo. Aí um homem o viu e perguntou: O que você está procurando? Eu estou procurando os meus irmãos, respondeu José. Eles estão por aí em algum pasto, cuidando das ovelhas e das cabras. O senhor sabe onde foram? O homem respondeu: Eles já foram embora daqui. Eu ouvi quando disseram que iam para Dotã. Aí José foi procurar os seus irmãos e os achou em Dotã. Eles viram José de longe e, antes que chegasse perto, começaram a fazer planos para matá-lo. Eles disseram: Lá vem o sonhador. Venham, vamos matá-lo agora. Depois jogaremos o corpo num poço seco e diremos que um animal selvagem o devorou. Assim veremos no que vão dar os sonhos dele. Quando Rubem ouviu isso, quis salvá-lo dos seus irmãos e disse: Não vamos matá-lo, não derramem sangue. Vocês podem jogá-lo nesse poço aqui no deserto, mas não o machuquem. Rubem disse isso porque planejava salvá-lo dos irmãos e mandá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao lugar onde os seus irmãos estavam, eles arrancaram dele a túnica longa de mangas compridas que ele estava vestindo. Depois o pegaram e o jogaram no poço que estava vazio e seco, e sentaram-se para comer. De repente, viram que ia passando uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade e ia para o Egito. Os seus camelos estavam carregados de perfumes e de especiarias. Aí Judá disse aos irmãos: O que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Em vez de matarmos, vamos vendê-lo a esses ismaelitas. Afinal de contas, ele é nosso irmão, é do nosso sangue. Os irmãos concordaram. Quando alguns negociantes midianitas passavam por ali, os irmãos de José o tiraram do poço e o venderam aos ismaelitas por 20 barras de prata. Os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá dentro, rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Ele voltou para o lugar onde seus irmãos estavam e disse: O rapaz não está mais ali, e agora o que é que eu vou fazer? Então os irmãos mataram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José. Depois levaram a túnica ao pai e disseram: Achamos isso aí. Será que é a túnica do seu filho? Jacó reconheceu e disse: Sim, é a túnica do meu filho. Certamente algum animal selvagem o despedaçou e o devorou. Então, em sinal de tristeza, Jacó rasgou as suas roupas e vestiu a roupa de luto. E durante muito tempo ficou de luto pelo seu filho. Todos os seus filhos e filhas tentaram consolá-lo, mas ele não quis ser consolado e disse: Vou ficar de luto por meu filho até que vá me encontrar com ele no mundo dos mortos. E continuou de luto por seu filho José. Enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, oficial e capitão da guarda do rei do Egito. Gênesis 37 é uma história lindíssima.
Primeiro porque a gente consegue ver que Jacó é pai de José e que a história da Bíblia ela continua, ela vai na mesma sequência. José, ele tem sonhos a respeito do que vai acontecer com ele. E olha que interessante, né? A inocência de José. José era inocente e conta uma história de uma forma desarmada, ele não contou porque ele queria fazer alguma coisa, ele contou o sonho dele para os irmãos que não queriam o bem dele. Quantos de nós não contamos nossos sonhos para pessoas que não merecem ouvi-lo? Você já pensou nisso daí? Eventualmente você conta o seu sonho, né, onde você quer chegar ou algum lugar que você quer ir, e a pessoa te põe para baixo. Então, não conta seu sonho para ninguém. Viva seu sonho diferente. Sabe por que eventualmente a gente conta alguma coisa para o outro? A gente conta o sonho, conta alguma coisa para ter uma afirmação de nós mesmos, para que nós não desistamos daquilo que nós queremos atingir. Então a gente conta para outra pessoa para que a gente não desista, mas não precisa disso. Você não precisa disso. Você é filho amado de Deus. Então, na inocência, cuidado para não contar as coisas que você quer. Outra coisa muito legal aqui, né? A história de um irmão indo atrás do outro, a história de um familiar indo atrás do outro. Olha, que impressionante. Isso vem acontecendo ao longo da história do Egito. E isso acontece, claro que não numa proporção dessa que imagino eu, mas acontece na nossa vida. Quantos de nós a gente não deseja coisas boas e acontecem coisas ruins dentro de casa, acontecem coisas ruins com você, mas passa-se os anos, você não entende por que aquilo aconteceu, mas depois você tem um start e fala, foi por isso que isso aconteceu. Então, eu acho isso fabuloso porque Deus faz tudo certo e nem sempre vai ser a nossa vontade, porque a nossa vontade ela é falha.